Alô, alô, teste. É, mas, pô, Carol, não é ao vivo, né? Sim. Depois você me manda o link. Oi? Bom, Bom, vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado pela presença de todos. É muito legal ver a casa cheia. A gente fica muito feliz, viu, Justino, quando a gente traz aqui um palestrante. A gente sabe a dificuldade, né, de todo mundo de conseguir vir, ainda mais agora à noite. Todo mundo tem os seus compromissos pessoais, mas é muito legal de ver que o pessoal veio aqui para prestigiar o senhor. Então, em nome da OAB de Campinas, eu agradeço a todos. Faço alguns agradecimentos pessoais também, das pessoas que ajudaram a gente a organizar aqui hoje esse evento, a trazer conforto para vocês. Aqui, a vice-presidente, doutora Camila Somadossi, a doutora Paula Negrão, que eu não estou vendo agora. Ah, está aqui. Paula, doutor Iatarola, que sempre nos ajudam aqui nos eventos. Doutora Letícia Humberto também, não sei onde ela está, sempre sempre nos ajudam aqui. Então, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Essa é a verdade. A gente precisa sempre do apoio de todos para organizar os eventos. É, o professor Justino, eu acho que é o professor de todos nós. Eu me recordo que um dos primeiros livros que eu li sobre recuperação judicial, já há bastante tempo, foi um livro do professor Justino. Falei para ele hoje, eu trouxe minha 17ª edição para ele autografar. Eu tenho algumas, talvez quase uma dezena delas, algumas autografadas, e sempre que preciso recorro aos ensinamentos do nosso mestre. E acredito que, para muito além do brilhantismo do professor Manuel Justino, uma das características que mais me chamam a atenção nele, e até comentei isso essa semana com algumas pessoas, é a humildade. Tua humildade, professor, de novo, apesar de todo o brilhantismo, e eu sei que o senhor sabe disso, é algo muito bonito, é algo que toca, e eu tenho certeza que o senhor é um exemplo, não só para mim aqui, mas para muitos dos advogados e advogadas que aqui estão. Então, nosso muito obrigado. Eu vi por aceitar mais um convite, não é a primeira vez, com certeza não será a última, que o senhor vem aqui ensinar. E o que eu desejo para todos vocês é que vocês desfrutem, né, do conhecimento do professor Manuel Justino e que vocês aproveitem o evento de hoje. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Uma alegria sempre estar aqui presente numa palestra de direito empresarial, né? Querendo ou não, a reestruturação faz parte, né, da disciplina. Eu, como professor de direito empresarial, tenho muito orgulho da OAB Campinas pelo tamanho que ela alcançou na área do direito empresarial. Não todas as áreas, evidentemente, né? Tem diversas comissões aqui, mas no direito empresarial, nesses últimos anos, nós tivemos uma crescente muito grande. Isso é demonstrado até em números, né, Ricardo? Né? A comissão de estudo de falência e recuperação judicial sempre foi muito grande, né? Agora, acho que é quem tem mais inscrito ultimamente, o de direito empresarial, com a Paulinha aqui, direito da moda, né? Agora a gente vai ter uma de propriedade intelectual, então é muito legal ver a crescente do direito empresarial, sendo que Campinas é uma potência, né? Na indústria, nos serviços, no comércio, toda a região, tanto é que nós temos uma vara especializada em direito empresarial. Então, isso, um professor de 18 anos falando que direito empresarial é importante, mostra, né, que eu estava um pouco certo, sobre isso, né? Então, queria agradecer a presença de todos em nome da diretoria da OAB Campinas aqui, doutor Edilson, secretário geral aqui da OAB Campinas, muito obrigado pela presença, qual cumprimento as demais autoridades presentes. E a Tarola, meu grande amigo também, professor, toda a equipe aqui do escritório, meus amigos, estou vendo bastante ex-aluno aqui também, alunos. Então, que tenham uma noite
proveitosa, né? Receber aqui o professor Manuel Justino é uma alegria imensa. Ele sabe o tanto que eu admiro, né? Nos congressos a gente sempre conversa e ele sempre muito atencioso e de um conhecimento assim inigualável sobre reestruturação e outros temas também. E a Camila, né? Coloquei ela. Nós estávamos conversando no começo do ano sobre a Comissão de Direito de Falência e Recuperação Judicial. Eu a convidei, né, para participar junto com o Ricardo, para ser a vice-presidente. Ela não aceitou de pronto e depois descobriu que foi aceita sem elas querer, né? Então, muito obrigado, Camila, por aceitar esse ônus, né? E não querer me matar depois disso. Mas é muito legal a força que Campinas tem em falência e recuperação judicial, não só pelos presidente e o vice-presidente da comissão, mas por aqueles que já passaram pela comissão, né, na diretoria, e também outros colegas de outros escritórios renomados aqui de Campinas. É um orgulho muito grande de ter esses colegas na OAB Campinas, de propagar o direito comercial, o direito empresarial, e a gente fortalecer cada vez mais. E o reflexo disso, né, é que a gente consegue trazer grandes nomes, como o professor Manuel Justino, e ter a casa cheia numa terça-feira à noite. Então, muito obrigado pela presença de todos. Camila? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Apesar da brincadeira aí do Wagner, foi um convite honroso. E correndo o risco aqui de ser redundante também, né? Eu acho que volto a dizer, é uma grande honra ter o professor Manuel aqui, principalmente porque, além dele ter uma carreira, né, notória nessa área, é um verdadeiro pesquisador, né? Um professor que está sempre olhando para o que é novo. Hoje vai trazer algumas pimentas para vocês, alguns temas mais polêmicos, digamos assim, né? Algumas novidades, para sair um pouquinho também daquilo que a gente vê o tempo todo, né? Nos eventos sobre recuperação judicial do produtor rural. E a ideia, eu acho que é justamente a gente ter tempo para que ele possa aprofundar, né? Eu acho que essa é a função da OAB também, contribuir com a formação de alunos, de jovens advogados e de advogados não tão jovens assim como eu, que sempre aprendo aqui em todas as oportunidades que eu tenho de estar com o professor. Então, dito isso, vou passar a ele a palavra. Obrigada. Eu não preciso segurar. Alô? Boa noite, meus queridos amigos. O som está chegando? Tranquilo aí? Boa noite, eu agradeço muito. Agradeço a Camila aqui. A Camila eu conheço desde que a lei 2005, a lei em 2005 entrou em vigor, não é? Que ela, ela era advogada do famoso caso Pupim, e eu tive a oportunidade de dar dois pareceres, tanto no primeiro caso como no segundo caso, o que me deixou muito satisfeito, e a Camila, como a gente esperava, quer dizer, continua a vida brilhante que ela já tinha iniciado e que continua agora. O meu amigo Ricardo e o meu amigo Wagner, o Ricardo também é meu velho amigo, já estive lá no escritório dele 2 ou 3 vezes, e o Wagner é o nosso Walt Disney, não é? Não é? É o Walt Disney da recuperação e falência, né? O que é muito bom. Obrigado pela presença. Realmente, uma terça-feira, uma hora dessa, para ouvir falar sobre falência e recuperação, eu me sinto realmente prestigiado. E, embora eu saiba que todo mundo marca o horário pelo celular, e eu tenho celular, eu continuo marcando no meu velho relógio. Eu não consigo marcar de outra forma, você fica apertando lá e tal. E eu queria dizer o seguinte. Bom, vocês me conhecem, já foi apresentado, tudo isso que eles falaram, que eu sou isso, sou aquilo e tal, é verdade, é verdade. Não é? Eles são amigos, eles falaram porque são amigos, mas pode acreditar que é verdade, tá? Mas esse negócio de humildade, eu acho curioso que as pessoas falam isso, e tem uma citação, eu não me lembro porque o nome é bem simples, mas é um pensador aí do Renascimento, que ele diz, eu acho extraordinário, eu passo isso para os alunos lá do Mackenzie, e ele diz o seguinte,
eu me recordo inteiro da citação dele, que ele disse, né, afasta de ti qualquer presunção pelo que pensa que sabes, pois tudo quanto sabe o mais sábio homem do mundo é nada em relação ao que lhe falta saber. E a humildade que a gente diz é exatamente isso, quer dizer, é a consciência da própria limitação. Claro que às vezes a gente vê. Isso é muito normal, aliás, no meio do advocatício a gente encontra muito, né? O dono da verdade. Ele é o dono da verdade, está pronto, e é uma das coisas mais, eu diria, uma das coisas mais ridículas do mundo, não é? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando e ao meu lado estava um outro professor, um brilhante professor, lá de Pernambuco, da Faculdade de Olinda e Recife, e ele falou lá algumas coisas e tal, e um jovem até, é conhecido de todo mundo aqui, mas não vou falar o nome dele, de jeito nenhum, claro, e ele falou, isso que você acabou de falar não tem o mínimo fundamento. Assim, né? Aí o professor falou, eu vou examinar então de novo. Sabe assim, não... Não, é o que eu digo. Então, vamos dizer, a consciência da própria limitação que nós todos temos, realmente. Você tem que continuar estudando constantemente, não é? E eu não devia ser humilde, porque eu sou de uma cidade muito importante, que Campinas vive sob, não sei se vocês sabem, Campinas vive sob a influência da cidade na qual eu nasci, que é Aguaí. Acho que todo mundo conhece Aguaí, não é? Se, vivia sobre a influência econômica, agora parece que não vive mais sobre a influência econômica, mas vive sobre a influência cultural, tanto que chamaram alguém de Aguaí para falar para Campinas, o que eu me sinto muito prestigiado. Eu gosto de falar de Aguaí, porque aqui todo mundo pelo menos tem ideia de onde é. Eu, quando falo Aguaí lá em São Paulo, eu falo, o senhor veio do Nordeste? O senhor é de Minas? Não sei o quê. Não, Aguaí é uma importante cidade aí. Muito bem. O que mais que eu queria falar para vocês antes de começar a falar? Eu gosto muito de contar umas historinhas, mas eu vou me limitar o meu tempo aqui, pode deixar que eu não vou chatear vocês mais que o necessário. Mas eu tenho sido, eu acho curioso isso, eu tenho sido muito homenageado, muito homenageado. Eu já fui homenageado pela AASP, pelo IASP, pelo IBR, eu recebi uma homenagem outro dia no interior, parece que a OAB de Campinas vai me homenagear, e eu vou ser homenageado também naquele congresso, o 15º Congresso, que é o congresso mais famoso, não é? E eu me lembro, eu sei que não parece, eu tenho 80 anos, parece que eu tenho 79, não é? Mas quando eu me lembro que eu tenho 80, eu me lembro sempre daquela música do Nelson Cavaquinho, que acho que vocês conhecem. Eu sou absolutamente desafinado, mas ele começa dizendo o seguinte, como é que é? Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. E ele fala, você vai me homenagear? Homenageia enquanto estou vivo. Então eu agradeço muito essas homenagens, aproveitando que enquanto eu estou vivo. Se esperar uns 2, 3 anos, aí vai ser só, né? Só vai falar que eu tinha um bom coração. Muito bem. Até agora eu não falei nada de importante para vocês, não é? Mas é sempre bom para quebrar, vamos quebrar o gelo e tal, isso é bom. E eu vou falar para vocês sobre o agronegócio. Vejam o seguinte, e aqui está a testemunha ocular da história, que é a Camila. O primeiro, antes, nós temos a Lei 11.101 de 2005. A Lei 11.101 de 2005 foi alterada pela Lei 14.112 de 2020. A Lei 14.112 de 2020 introduziu na Lei 11.101 a recuperação judicial do agronegócio. Antes não existia recuperação do agronegócio. E eu me lembro que a Camila, do escritório dela, eles foram realmente, vamos dizer, os pioneiros e entraram com uma famosa recuperação que até hoje é citado em todo lugar que se fala de agronegócio, que foi a famosa recuperação judicial do Pupim. O Pupim entrou com uma recuperação, por questões que agora não vem ao caso falar, desistiu, depois entrou com a segunda recuperação e, quando terminou, acho que foram 3-2 ou 4-1 no STJ, não é? Qualquer coisa assim, deram razão para o Pupim, que ele sim tinha razão, não sei o que e tal. Ou seja, existia um caminho que estava se formando para trazer regras jurisprudenciais e doutrinárias, porque a lei não tinha, regras jurisprudenciais e doutrinárias para a recuperação judicial do agronegócio. Nessa hora,
veio, sob esse aspecto, a malfadada Lei 14.102 de 2020 e acabou com tudo de bom que tinha. Acabou com tudo de bom que tinha. Ou seja, se eles não tivessem feito nada, eles teriam prestado um grande trabalho, um grande favor para todos nós. E o que houve nessa recuperação do agronegócio? Eu não vou lembrar para vocês as discussões que houve para se chegar a isso, mas eu vou examinar exatamente o que tem na recuperação judicial atual. Está lá no artigo 48, parágrafo 2º e 49 e parágrafos, e eu vou examinar cada um desses para vocês. É aquele que está lá? É, isso. Então, é isso aí, tá? Eu não vou tirar isso aí, é a única projeção da tela, tá? Qual é a crítica que a gente faz? Claro, toda lei, principalmente quando a lei trabalha sob na reforma de um código, e esse é um código, é o Código de Falência e Recuperação. Claro que toda lei ela vai sendo consertada pela doutrina e jurisprudência. O legislador sabe disso. Só que no caso do agronegócio, o legislador abusou desse direito, quer dizer, ele deixou praticamente tudo para a gente consertar, porque a lei está, realmente, a lei está tão mal feita, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Vejam, o que se critica na legislação, na recuperação judicial do agronegócio, que não existia e que passou a existir, e aí eu começo lendo, e eu deixo tudo lá para vocês verem durante todo o tempo, tá? Eu começo lendo o artigo 48, que talvez eu nem precisasse ler, o artigo 48, parágrafo 2º a 5º. Eu estou falando das leis que foram introduzidas. Eu estou falando do que foi introduzido na Lei 11.101, pela Lei 14.112, com relação à recuperação judicial do agronegócio. E o que a gente tem aqui no capítulo, no parágrafo 2º, está marcado lá, parágrafo 2º a 5º do agronegócio. O parágrafo 2º diz o seguinte: no caso de atividade rural por pessoa física, admite-se comprovação do prazo estabelecido. Vocês sabem que para pedir recuperação judicial tem que ter 2 anos de registro na junta comercial. Prazo, aliás, discutiu-se muito isso no Pupim, né? Prazo estabelecido, como que prova? Por meio de escritura contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a escrituração contábil fiscal. E vai por aí afora, tá? Tá o parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º, todos eles exigindo uma quantidade de, digamos, de providências burocráticas que o negócio rural não está habituado a isso. Claro, se você abre um boteco para vender cachaça na esquina, você faz tudo certinho. Você registra na junta comercial, contrata o contador, faz isso. O sujeito que trabalha com a agrícola, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em saber se enfim, se vai chover, se não vai chover, se o preço vai subir, se o preço vai baixar, etc. Então, essa forma de vamos dizer, tentar fazer com que aquele do agronegócio tenha a mesma organização que você encontra numa sociedade empresária comum no dia a dia da cidade, já foi uma coisa que, vamos dizer, atrapalhou, já não trouxe muito, vamos dizer, não trouxe muito boa vontade de quem trabalhava com a lei. Mas o grande problema é a quantidade de exclusão de créditos da recuperação judicial. Eu acredito que todo mundo aqui tenha, pode ser que tenha gente que não tenha estudado ainda a recuperação judicial em momento algum, mas todo mundo sabe que a nossa lei, ela exclui uma quantidade muito grande de créditos da recuperação judicial. Ou seja, são créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial. A reforma da lei do agronegócio, ela chegou a um determinado ponto que eu, às vezes, tenho dito o seguinte: se você levar a ferro e fogo a reforma que veio, nenhum crédito estará submetido à recuperação judicial do agronegócio, a não ser o trabalhista. O trabalhista realmente não escapa daqui. Mas todo o resto vai escapar. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Tem um amigo nosso, que aliás vocês conhecem, que é o
o Eduardo Sávio Busanello, que ele é juiz lá do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa. Lá eles têm uma região, e ele fez um exame estatístico, eu achei curioso isso, eu tenho o exame estatístico, ele disse, porque a especialidade dele é falência e recuperação. Ele é produtor rural também. Ele é produtor rural, não sabia disso, ele é produtor rural, e a região dele, que é de Santa Rosa, lá no sul do Rio Grande do Sul, é quase Argentina, ou quase, enfim, é quase na divisa ali, é uma região bem grande, e ele fez uma estatística, ele falou que, pelo que ele viu, o que entra em recuperação judicial corresponde a 19% do débito do produtor rural. Ora, como que o sujeito que deve milhões, sei lá, que está em crise, ele vai conseguir se reestruturar, sendo que só, vamos dizer, menos de um quinto dos créditos é que estão sujeitos à recuperação. Então, isso realmente é desastroso. Mas eu vou mais longe ainda. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso que eu estou dizendo, que se levar a ferro e fogo, provavelmente não vão levar a esse ponto. Mas se levar a ferro e fogo, só o crédito trabalhista é que vai sobrar, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. O que tem acontecido, só para que vocês saibam, eu também fico curioso, o que tem acontecido, então, no agronegócio? O que tem acontecido é o seguinte, e os advogados que trabalham com isso podem falar muito melhor do que eu. Quando o produtor rural entra com recuperação judicial, ele quer incluir todos os créditos. Todos os créditos estão sujeitos à recuperação. Em compensação, aí vem todos os credores dizendo que não estão sujeitos à recuperação, com exceção do credor trabalhista, que não tem possibilidade de argumentar nada, não tem nenhum argumento possível. Mas todos os outros argumentam. E os argumentos, volto a dizer para vocês, e eu vou tentar demonstrar isso, eu vou tentar indicar isso para vocês, que realmente, levando a ferro e fogo, só sobra o trabalhista. Então vamos começar lendo aqui, vai. O artigo 49, parágrafo 3º, o artigo 49, parágrafo 3º, quando a gente procura o artigo, ele nunca aparece, mas ele está aqui, ó, terceiro no lugar de sempre. O parágrafo 3º do artigo 49, ele exclui uma série de créditos desde 2005, desde que a lei é lei, tá? Então, todos estes que eram excluídos nas recuperações judiciais comuns também serão excluídos, não estarão sujeitos à recuperação judicial do agronegócio. E, além disso, vamos ver as exclusões que foram... Exclusão que foi incluída, está difícil, né? Incluir exclusão. Dá para entender, não é? Incluir exclusão. Então, vamos lá. O parágrafo 6º do artigo 49, eu leio só o que interessa do parágrafo 6º, tá? Da lei, para não ficar chateando vocês aí com leitura de lei. O parágrafo 6º diz o seguinte, que os créditos sujeitos são aqueles que decorram exclusivamente da atividade rural. Ou seja, imagina, vamos botar a bola no chão. O melhor jeito da gente entender a lei é botar a bola no chão. Imagina um sujeito, o que é normal, ele tem uma fazenda, aliás, pode ter uma fazenda de grande produção, etc., não sei o quê, e ele compra uma caminhonete. Ele usa essa caminhonete, se ele é religioso, ele vai à missa aos domingos, ele usa a caminhonete para levar a esposa e os filhos. Quando ele vai para trabalhar, ele deixa os filhos na escola também. Um dia ou outro ele vai passear com a caminhonete, etc. Ou seja, aí vem o credor da caminhonete e diz, olha, o meu crédito, claro que já não deve estar sujeito por causa como é que chama? Da alienação fiduciária, mas isso é outra coisa, vai. Quer dizer, além de não estar sujeito pela alienação fiduciária, não está sujeito também aqui. Mas vamos lá. Pois é. Pois é. Vejam, nesse caso, o que ele deve pela caminhonete não vai entrar na recuperação judicial, porque o credor vai provar que não usava exclusivamente para atividade rural. E vai lá mostrar as fotografias, ele na frente da igreja, levando o filho, a mulher indo ao supermercado para comprar, ou sei lá, a mulher é professora, pega o carro para ir para a escola dar aula, etc., não sei o quê. Vamos lá para o parágrafo 7º e 8º. O 7º e 8º são assim, vamos dizer, o que eu diria? É o perfeccionismo da perversidade.
o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Vê se vocês concordam comigo ou não. Vê se isso é maldade. Isso é maldade, é pura maldade. O que diz o parágrafo 7º? O parágrafo 7º do artigo 49. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação. Depois eu volto a esse parágrafo 7º, tá? Mas o parágrafo 7º diz: não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados pela lei tal, que é a lei que institucionaliza o crédito rural. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nenhum crédito entra, porque nós estamos falando de crédito rural. Ele está dizendo, olha, o que é da lei 4.829, que é a lei que institucionalizou o crédito rural, não se sujeita à recuperação judicial. Ou seja, seria como se dissesse, nenhum crédito se sujeita à recuperação judicial. Aí vem o parágrafo 8º e diz o seguinte, que estão sujeitos à recuperação judicial aqueles lá do parágrafo 7º, ou seja, aqueles que o parágrafo 7º disse que não estão sujeitos, o parágrafo 8º diz que estará sujeito, desde que não tenha sido objeto de renegociação. Ou seja, eu não sei se vocês conseguem imaginar a perversidade que é isso. Será que alguém pode pedir recuperação judicial sem ter, para usar o termo da lei, sem ter renegociado o seu débito? Ora, se ele vai pedir recuperação judicial sem ter renegociado o débito, o juiz vai indeferir a petição inicial. Vai falar, pô, você não está em crise, você pediu dinheiro emprestado, nem renegociou. É evidente que a junção dos dois leva a nenhum crédito desse tipo estar sujeito à recuperação judicial. Volto a dizer, dá para entender o que eu estou falando, tá? Porque a coisa é tão, às vezes é tão perversa que você fala, não, ele está lendo errado, não está. Eu estou lendo certo, pode ter certeza, é isso aí, tá? Mas eu vou mais longe ainda. Veja, e aí é que eu falo para vocês. O parágrafo 7º diz o seguinte, eu falei que eu ia voltar ao parágrafo 7º, né? Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos do artigo 14 a 21 da Lei 4.829. Então, ele está dizendo que esse não, tá? 14 a 21. Essa Lei 4.829, de 1965, provavelmente aqui ninguém tinha nascido, eu tinha 20 anos, trabalhava no Banco Itaú. Não tinha nem entrado na faculdade ainda. Tinha 19 anos, e eu me lembro, no Banco Itaú lá em Aguaí, no Grande Aguaí, não é? Não é? Lá tinha banco, a gente guardava dinheiro lá no banco. Então, essa lei de 1965 que institucionaliza o crédito rural. O que diz o artigo 14 dessa lei? Lembrem-se, o parágrafo 7º fala que não se sujeitarão aqueles do artigo 14 a 21 da Lei 4.829. O que diz o artigo 14? O artigo 14 diz o seguinte: os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o artigo 14 diz o seguinte, é o que ele está dizendo aqui: todos os créditos rurais estão sujeitos aqui ao artigo 14 e seguintes, claro. Porque eu leio novamente. Os termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades. Ora, se crédito rural, sob quaisquer de suas modalidades, está previsto no artigo 14, e se o parágrafo 7º diz que não se sujeita àqueles do artigo 14, não se sujeita a nenhum. Vejam, isso aí ainda não foi percebido pela maldade dos bancos, dos bancos e dos emprestadores de dinheiro, etc. Mas logo eles vão perceber. Logo eles vão perceber e aí vão tirar tudo isso aí. Se precisar de parecer em sentido contrário, fala comigo, tá? Não há problema não, porque eu penso o contrário. Eu estou brincando. Estou aproveitando fazendo um marketing aqui, não é? O que mais que eu ia falar para vocês? Vamos seguir. Eu estou conseguindo, vamos dizer, transmitir para vocês a indignação que eu acho que todo mundo deve ter. Vamos lá no artigo 9. O parágrafo 9º do artigo 49. Esse aí ninguém entendeu até hoje. Cada um dá uma explicação. O parágrafo 9º, não, mas cada um que você fala, cada um dá uma explicação, eu não explico nada, eu só falo que tem um monte de explicação para isso. Que ele diz que não se sujeita à recuperação os créditos relativos à dívida constituída nos 3 últimos anos
que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedade rural. Não dá para entender, cada um explica de uma forma. O Buranello, que escreve sobre isso, ele falou, não, é que 3 anos é o prazo normal de negociação do negócio rural, porque ele faz o negócio a partir da previsão da safra. Mas não vejo o porquê, quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Como dizia Pontes de Miranda, né? Tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas não sei. Esse artigo eu não entendi, eu resolvi não entender, não vou perder meu tempo também estudando, não, tá? Se quiser um parecer, estuda. Ah, aí sem dúvida. Aí, o parágrafo 13 do artigo 6º. Parágrafo 13 do artigo 6º diz que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos. Então, qualquer ato cooperativo, qualquer negócio cooperativo que o produtor rural tiver feito, não está sujeito aos efeitos da recuperação. Há aí um problema agora muito grave dessas cooperativas de crédito. Eu acabei dando um parecer, é que eu não posso falar contra o parecer que eu dei, mas tem certas coisas que a gente escreve e depois se arrepende um pouco de ter escrito, não é? E eu até outro dia estava dizendo, mas eu estou falando só para vocês, não conta para, não fala que eu falei isso, se alguém falar que eu falei isso, eu processo criminalmente, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, tecnicamente, esse meu parecer ele está correto, tecnicamente ele está correto, mas socialmente ele está incorreto, porque eu defendi o ponto de vista de que a cooperativa de crédito também está fora dos efeitos da recuperação por força do parágrafo 13 do artigo 6º. E, infelizmente, claro que não foi por causa do meu parecer, mas, infelizmente, os julgados do STJ estão todos nesse sentido. Aliás, a propósito, é até bom falar para vocês uma coisa, o STJ é a terceira e a quarta turma, eu falo Câmara, não é turma, né? A terceira e a quarta turma é que julga os casos de falência e recuperação. Os 10 desembargadores, não estou falando ironia, não, os 10 desembargadores são pessoas que conhecem profundamente o direito. Só que, e isso é bom que os estudantes ouçam, qualquer interpretação legal tem uma carga ideológica muito grande. Se você é de esquerda, se você é de centro ou você é de direita, pode ter certeza que a sua interpretação vai, de certa forma, influir. Não que você esteja errado ou certo, mas você tem uma visão de vida que é diferente da visão de vida do outro. Então você ressalta coisas que o outro não só não ressalta, como critica. Então isso é normal. E o que a gente percebe no STJ, eu acho que todo mundo que trabalha com o STJ percebe, o STJ tem uma, como é que eu diria? E não é ironia, não é ironia, não. Estou falando sério, até porque são pessoas que eu respeito bastante, os ministros em geral, a gente tem contato normalmente com eles. É, o, o que a gente percebe é que o STJ tem, vamos dizer, uma simpatia natural pelo crédito financeiro em geral. E ele tem as razões dele. Quais são as razões dele? Olha, banco não é instituição de caridade. Quando eu falo banco, é o capital financeiro em geral, né? Não é instituição de caridade. O banco não está aí para emprestar, para dar dinheiro de presente. Não, tem dar dinheiro, a Sociedade São Francisco de Assis, sei lá o que e tal. O banco não. O banco empresta e recebe juros. Só que nós sabemos que os juros do Brasil são os mais absurdos do mundo. Os dois que ficam discutindo qual que é o juro mais alto é a Turquia e o Brasil. Um mês a Turquia está em primeiro lugar. Assim, outro dia eu li, apesar de dizer que 100% que é o máximo que pode cobrar durante um ano, outro dia eu li, saiu nos jornais, que o cheque especial está cobrando por ano 204% de juros. 204% de juros ao ano. Imagina o seguinte, vocês que são todos ricos e têm dinheiro aplicado, ó, a gente percebe, não? Se vocês tiverem, isso é verdade, se vocês tiverem o rendimento de 1% ao mês, você se dá por muito, muito satisfeito. Um rendimento de 1% é um rendimento tranquilo. Pô, 1% ao mês, você tem 12% ao ano. E o dinheiro que você deixa lá, o banco cobra 204% ao mês, ao ano. Vejam a diferença, né? 204 menos 12, 188% vocês estão dando de presente para o banco. E não tem outra coisa que fazer. Você vai fazer o quê? Vai botar o dinheiro embaixo do colchão? Você tem que botar lá, né? Pois bem, mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: o STJ tem essa visão
de que se ele interferir, a gente sente isso, se ele interferir no sistema financeiro, o sistema financeiro para de emprestar dinheiro. Eu sempre brinco, ele para de emprestar dinheiro e faz o quê? Ele vai guardar o dinheiro. Não sei se vocês, ninguém mais sabe quem é tio Patinhas, não é? Tio Patinhas do meu tempo, isso é coisa de 100 anos, você sabe? Eu sei. Ah, bom, você é doutor no assunto, não é? O tio Patinhas tinha uma piscina, não é, de moeda de ouro, e quando ele ficava muito nervoso, ele ia lá na piscina dele. O que o banco vai fazer? Vai jogar o dinheiro lá e o banqueiro? Não, vai ter que emprestar dinheiro. Bom, de qualquer maneira, o que eu digo para vocês é isso. Isso aí atrapalha tudo. Voltando, então, ao nosso caso. Eu falei do parágrafo 6º do artigo 13, falei das cooperativas em geral, etc. O artigo 11 da Lei 8.929 de 94, o artigo 11 da Lei 8.929 de 94, está escrito lá, né? Que, com a redação dada pelo 14.112, com a redação dada pela reforma da Lei 14.112, também diz: não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral, ainda representativa da operação por troca de insumos. Ou seja, esse tipo de CPR, em que adianta-se algum dinheiro ou adianta-se no barter, adianta-se implementos, esses créditos também não estão sujeitos à recuperação. Ou seja, é mais fácil perguntar, mas o que está sujeito, então? Eu não sei. O que eu sei é que é credor trabalhista, tá? O que mais que a gente tem ainda? Ah, tem uma lei bem recente, a Lei 13.986 de 2020, 13.000, tá lá, eu fico repetindo, mas eu sei que está lá, então, 13.986 de 2020, prevê a afetação da garantia. O que quer dizer isso? O devedor rural, e a lei ainda tem o desplante de dizer que se ele preferir, ele pode fazer afetação. Se ele preferir, não. O banco que vai dizer se ele vai ou não ter que... E os bancos não estão nem querendo muito essa afetação, porque a lei está tão mal feita que eles até desconfiam que vai dar problema. O que é afetação? Para os mais jovens, que talvez não tenham oportunidade de ter visto isso ainda, a afetação, um exemplo de afetação, me permito dar um exemplo, os mais velhos que me desculpem, um exemplo de afetação é o bem de família. Por que o bem, em tese, por que o bem de família não pode ser penhorado? O bem de família não pode ser penhorado porque ele está afetado a um fim. A qual fim ele está afetado? A permitir que o cidadão brasileiro não seja despejado da casa única que ele tem de propriedade e na qual ele mora. Ou seja, é a defesa do direito primário da pessoa de ter uma casa para residir. Então, isso que é afetação. Essa afetação aqui é o contrário. Ou seja, a afetação é desse artigo 7º da Lei 13.986, é o produtor rural pedindo financiamento e entregando em afetação grande parte da terra dele, de tal forma que ocorra o que ocorrer, se ele não pagar, ele perde a terra. E perde a terra quase que imediatamente, em 4, 5, 6 dias, etc. Então, volto a dizer para vocês, a recuperação judicial do agronegócio, ela não levou a bom resultado. Não levou a bom resultado. A quantidade, repito, a quantidade de créditos excluídos é tão grande que torna, me parece, quase que inútil a recuperação. No entanto, agora volto àquela afirmação que eu fiz antes. Quando alguém pede recuperação, a opção seria falência, se não conceder a recuperação. Então, no desespero, o que o produtor rural pode fazer? Pedir a recuperação e falar para os bancos: olha, ou vocês concordam, então eu vou falir aqui, tá? Mas se tiver patrimônio de afetação, também não vai adiantar nada, porque o patrimônio de afetação leva embora. Mas a briga fica mais ou menos nesse aspecto. Eu, devedor, peço a recuperação, mostro a minha situação, os bancos que estão de fora, eu digo: olha, se vocês me apertarem muito, eu vou falir. E se eu falir, muda o sistema. Ele não é mais o sistema de recuperação, é o sistema de falência.
E, eventualmente, vários de vocês podem sofrer problema com relação a isso. Então, é mais ou menos uma briga, né? Uma briga numa legislação que não leva a bom resultado. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o agronegócio. Aliás, eu nem sei quanto tempo eu falei, das 8h40. Nossa Senhora, estou falando há meia hora já. A gente não percebe, né? Mas eu quero falar só mais alguma coisa, que eu vi que tem estudantes aqui do quinto, do sexto ano, então eu só quero lembrar alguma coisa que, se fossem todos brilhantes advogados, como são aqui, eu não falaria de jeito nenhum. Mas como são estudantes que serão brilhantes advogados, como são todos esses aqui, então eu posso falar. O artigo 70A, também introduzido pela Lei 14.112, ele prevê um plano especial para microempresa e empresa de pequeno porte, para microempresa e empresa de pequeno porte do agronegócio, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Sobre isso, eu acho que era o que eu queria falar. Eu anoto. Vocês já ouviram falar em síndrome do impostor? Acho que todo mundo já ouviu falar, não? Mas deixa eu falar que a moçadinha nova talvez não conheça. Síndrome do impostor é coisa que dá nas pessoas, principalmente daqueles que têm atividade intelectual, e que ele se acha um impostor. Ele acha, vão descobrir que eu não sei nada. Hoje não passa, tá? Eu casei com a minha mulher no 4º ano, em 1900. As coisas para mim são tudo assim, né? Eu casei com a minha mulher no 4º ano da faculdade, em 1972. Eu me formei em 1973. Portanto, eu casei há 55 anos. Eu nem sei, não consigo nem contar de tantos anos que tem, tá? É isso. E é que eu conheci ela em 1970, na Copa do Mundo. Então tem 30 mais 55 anos, vai. Pois bem, mas o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, que claro que quando eu terminei o curso eu não estava dando aula, mas depois eu ia dar aula, etc, não sei o quê, e eu dizia para ela, falava, pô, hoje vão me pegar, pô, hoje eu... Aí quando eu voltava ela falava, te pegaram? Eu falei, ainda não. E até hoje, isso é muito bom. Até hoje eu tenho mais ou menos síndrome do impostor. Eu acho que um monte de gente aí está pensando, pô, esse cara está enganando todo mundo, ele não sabe nada. Deve ter gente pensando isso. Não, eu estava dizendo, por isso que eu trago tudo anotado, porque se eu esquecer alguma coisa, eu leio aqui, tá? Mas então eu queria falar isso para vocês sobre recuperação judicial do agronegócio. Dava para ficar falando mais 5 horas sobre isso, mas é evidente que não é isso que nós pretendemos aqui. E eu queria pedir para ela que passasse para o outro quadrinho, que esse aqui eu acho muito interessante. Isso. Vejam o seguinte, deixa eu contar uma história para vocês. Isso talvez para advogado também vale a pena, porque se o advogado não seguiu, ele vai acabar sendo uma coisa nova. Não, e mais ainda pelo agravo de instrumento lá. O que acontece? Deixa eu contar a história para vocês. Tem uma ação na lei de falências, que é a chamada ação revocatória. O que acontece? Eu sou falido, mas eu fiz uma malandragem lá atrás, há 2, 3 anos, sei lá quanto que eu fiz, e passei um prédio que eu tinha na Avenida Paulista para uma terceira pessoa, fraudulentamente, não sei o que e tal. Para que eu fiz isso? Para que não fosse arrecadado na falência. Pois bem, o credor descobre isso e entra com a ação revocatória. E a ação revocatória tem um prazo para entrar, como toda ação tem. Toda ação, tudo tem começo, meio e fim. O processo também tem começo, meio e fim. O tempo também tem começo, meio e fim. Nós temos começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Isso é a lógica aristotélica, não é? Pois bem, o que aconteceu? Quando entrou no Código de Processo Civil e entrou na cabeça de todo mundo o famoso IDPJ, que é incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que aconteceu? E isso começou aqui em São Paulo. São Paulo tinha 2 varas de falência e recuperação no Foro Central. Criou a terceira vara, porque a terceira vara, especializada em falência e recuperação, pegou todos os processos da Lei 7661 de 1945.
que estavam espalhados por todas as 32, 35 varas cíveis que tinham lá em São Paulo. Então, todos esses processos. E eu acho curioso isso, até porque muitos são meus grandes amigos, alguns foram meus alunos lá. É uma juventude assim que, sabe, tem sangue na veia, não é? E aí começaram a descobrir, olha, pô, olha aqui, há 30 anos atrás esse cara fez essa malandragem aqui. Há 30 anos atrás. E aí, o que acontece? Entraram um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para algo que tinha acontecido há 30 anos atrás. E o STJ, agora, isso aqui dava para falar 5 horas também sobre vocês, para vocês, tá? Mas olha lá, o STJ, no RESP 180-191, do ministro Luiz Felipe Salomão, ele examina a prescrição ou decadência, não estou discutindo isso, é a prescrição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Só que, nesse julgado do ministro Luiz Felipe Salomão, ele não fala que não existe prescrição. Ele diz que naquele caso, é aquele princípio da accionata, ele diz, olha, esse caso ocorreu há 20 anos atrás, mas esse processo está correndo, normalmente, há 20 anos. E nós só descobrimos a malandragem o ano passado. Portanto, é a partir do ano passado que a gente conta a prescrição. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Mas o ministro Vilas Boas Cueva, que é um sujeito extraordinário, extraordinário mesmo, o ministro Vilas Boas Cueva pegou o julgado do Luiz Felipe Salomão e falou, olha, tá vendo? Não tem prescrição, é perpétuo. E não é isso que o Luiz Felipe Salomão diz, não é isso, é outra coisa que ele diz. Volto a dizer, para examinar esses acordos eu levava mais 2, 3 horas aqui. Só que os juízes de São Paulo e de outros lugares, agora eles dizem o seguinte, quando você fala em perpetuidade, eles falam, a perpetuidade está consagrada pelo RESP 180-191 e 1.686-123. O que não é verdade, não é verdade. Mas se ninguém tomar uma atitude, vai ser verdade, não é? Vai. O juiz pega aquilo lá, coitado do juiz também. Eu fui juiz durante 28 anos. O juiz tem trabalho aos montes. Ah, o STJ já decidiu isso, eu não quero. Ele não vai nem ler. Pois bem, eu escrevi um artigo que está publicado lá, naquela obra lá, tá? E nesse agravo de instrumento, que foi distribuído há 1 mês, 2 meses, o número está aí, foi distribuído a partir de uma sentença que foi dada pelo juiz Pedro Bortolini. Vocês conhecem o Pedro Bortolini. O Pedro Bortolini, ele me fez vamos dizer, ele me prestigiou que ele praticamente, efetivamente, ele transcreveu o meu artigo, na sentença. E falou, olha, quem está certo é o professor Manuel Justino. Eu agradeci muito e tal, não sei o que, eu acho que eu estou certo mesmo, mas, vejam, o que ocorre é que ele julgou dizendo que tudo isso que vocês estão falando aí está errado. Quem está certo é isso aqui. E disse que, então, não existe perpetuidade. Eu achei muito bom, primeiro pelo prestígio, evidentemente, da transcrição do seu artigo. Segundo, porque houve agravo de instrumento. E aqui, o agravo de instrumento foi distribuído para a 11ª Câmara, não foi para a Câmara de Falência e Recuperação, porque é a mesma discussão fora de falência e recuperação. Tá? Então, tem esse agravo de instrumento, que foi distribuído há 1 mês atrás, e lá é o que a gente diz, é briga de cachorro grande. Não importa quem ganha ou quem perca, a gente sabe que vai para o STJ. E vai para o STJ porque tem toda a discussão que permite que chegue ao STJ. Então, por isso é que eu fiz questão de incluir aqui esse agravo de instrumento, e aí eu escrevi um novo artigo para publicar num novo livro, aí incluindo também a sentença, incluindo também os outros argumentos que ele trouxe. Então, eu acho que é muito, muito interessante essa matéria para vocês. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Quê? Parecer grátis, né? Pois é. Mas é que... Mas sem a minha assinatura, ninguém... Tem uma história do Silvio... O Silvio lá, que foi meu professor.
Não, Silvio? Venosa? Não, o Silvio mais velho, aquele que tinha o orelhão grandão. Silvio. Quê? Rodrigues? Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues. O Silvio Rodrigues tinha duas histórias extremamente curiosas. A Carol entregou a idade. Pois é, na minha época, o Silvio Rodrigues dava aula. Não, então, uma historinha curiosa, o Silvio Rodrigues dizia, aí não sei se é verdade ou não, né? Eu me formei na USP, e o Silvio Rodrigues dizia, ninguém entra na sala depois de mim, ninguém entra. E a turma sabia que ele era durão, então, e olha só, ele foi entrando na classe e tinha um aluno entrando. Aí o aluno abriu a porta e deixou ele passar. Ele entrou e trancou a porta. Depois de mim não entra ninguém. Mas por que eu estou lembrando do Silvio Rodrigues? Porque eles contam também do Silvio Rodrigues. Eu não sei, eles contam que, não sei se vocês conhecem essa história. Às vezes a gente não sabe se é verdade ou não, ou se é lenda que vai se formando. Que é folclore. Ele deu um parecer e o advogado achou caro, falou, mas olha, são três folhas, você conhece a história, né? São três folhas, o senhor assinou as três folhas, cobrar tanto assim? Ele falou, não, peraí um pouquinho só. Ele tinha assinado de lado, né? Aí ele pegou a tesoura, cortou a assinatura dele, cortou o timbre e falou, pode levar de graça, tá? Era o que ele estava dizendo. Sabe? Claro que eu não estou me comparando com o Silvio Rodrigues de jeito nenhum, até porque ele era feio demais, ele tinha umas orelhas assim. Né? Eu não sou um tipo de beleza, mas até que eu engano, assim, todo mundo tira fotografia comigo, não fica com vergonha de mostrar para os amigos, né? E a última coisa, agora eu vou falar em 5 minutos, que é o famoso PL 03 de 2024. Tem um PL, projeto-lei, 03 de 2024, portanto, foi o terceiro projeto-lei que entrou na Câmara Federal em 2024. E é um absurdo. Na minha opinião, é um absurdo completo. Não dá para discutir o que tem, porque também iria mais, sei lá, a noite inteira, tá? Mas o que acontece é o seguinte: esse projeto foi para a Câmara em regime de urgência para alterar profundamente essa lei. Tem lá um monte de artigo que altera profundamente. Sem técnica, sem nada, uma coisa absurda, deixando de lado o administrador judicial, colocando um tal de gestor e colocando que quem cuida da falência é só quem tem crédito para receber, os créditos pequenos ficam todos fora, não tem direito de dar palpite, né? Enfim, um absurdo. Mas esse projeto, em regime de urgência, estava lá no Congresso, na Câmara Federal. E ele foi aprovado em 48 horas. Por que eu digo em 48 horas? Porque a coisa era tão confusa que todo mundo que tinha alguma possibilidade ia lá e botava uma reforma. Oh, bota isso aí, oh, bota aquilo lá, bota isso aqui. Então, ia no lugar do projeto, chegavam substitutivos. E o substitutivo que foi aprovado foi o substitutivo que foi apresentado 48 horas antes. Ou seja, imagina a Câmara, em 48 horas antes, aprovar uma lei desse teor. E aí foi para o Senado. E aí houve uma movimentação muito grande no Senado, houve uma movimentação muito grande dos interessados, e pelo menos se conseguiu lá no Senado tirar o regime de urgência, porque estava em regime de urgência também no Senado. E a gente pensou que tivesse morrido de uma vez. Claro, a gente falou, nossa, isso aí não vai ressuscitar, não tem condição. E não é que agora restabeleceram o regime de urgência e estão discutindo e parece que vai aprovar. É um projeto, não dá para discutir aqui, mas é um projeto absurdo sobre todos os aspectos, tá? E a torcida é para que não seja aprovado. Mas vocês sabem como é que são as coisas lá no Congresso. Quando eles querem, agora não vai nem crítica, é um sistema, né? Quando eles querem, eles arquivam por 10, 15, 20 anos. Quando eles querem também, eles aprovam 24 horas. Ou seja, hoje você pensa que está discutindo, amanhã está aprovado. Então, é esse projeto que agora está colocando em risco, vamos dizer, o acerto da lei. Essa é uma lei extremamente complexa, extremamente complicada. Você bota uma reforma dessa
em cima de uma lei que já é complexa, você não sabe o que você vai conseguir fazer. Eu até fico tranquilo, porque daqui a 4 ou 5 anos, se aprovarem, daqui a 4 ou 5 anos é que vão começar a perceber quais as bobagens que o projeto trouxe, e vocês certamente vão falar, bem que o saudoso professor Manuel Justino dizia isso daqui a 4 ou 5 anos. Outro dia eu estava lá em Brasília, que a, lembra que a moça, quem que falou? A Juliana, que ela falou, olha, daqui a 15 anos, ela falou, esse Congresso de Brasília ele está vamos dizer, se tornando tão importante que eu tenho certeza que daqui a 15 anos a gente estará aqui. E aí eu peguei a palavra e falei, olha, daqui a 15 anos vocês estarão aqui, não se esqueçam de lembrar do saudoso professor Manuel Justino, porque 15 anos, sem dúvida, é isso. Mas só para terminar, agora aquela oraçãozinha que eu sempre faço, lembra daquela oração? Tem um autor, isso aqui, agora só 1 minuto, só bate-papo. O Arnaldo Pedroso Dorta, ele escreveu em 7/8/73, eu estava terminando a faculdade, 73. Ele escreveu, ah, o artigo chama Elogio da Inimizade. E ele dizia o seguinte, olha, esse negócio de dizer que o cara... Ele escreveu no Jornal da Tarde, que vocês também não conheceram. Ele diz o seguinte, esse negócio do que o sujeito morreu, você diz que ele é bonzinho, não sei o que e tal. Não, inimigo é inimigo. Inimigo morreu, continua inimigo. Você tem que vituperar o inimigo e se me chamarem, ele falou, se me chamarem para fazer uma oração à frente do inimigo, a oração dele termina assim. Eu adaptei a oração para porque eu achei que não ia. Então eu adaptei o final da oração. Ele escreve tudo isso aqui, é uma delícia ler isso. Mas eu adaptei que, então, a oração que ele faria e que a gente faria para o projeto seria, ó, oração fúnebre ante o cadáver, é o texto. Que se estrompe, não, que se arrebente, se estrompe e se dane pela eternidade no inferno abissal dos arquivos do Senado Federal e que esse cadáver mal sepulto nunca mais vislumbre a luz do dia. Era isso que a gente é isso que ele ia rezar na frente do cadáver lá. E eu rezo aqui na frente do PL, mas parece que a oração, Deus, não sei se Deus vai me ouvir ou não. Meus caros amigos, deixa eu só falar uma coisa. Toda aula que eu termino, eu digo que eu espero não tê-lo chateado mais do que o necessário. E aqui eu acho que eu chateei mais que o necessário, que eu falei 50 minutos. Ele tinha dito para mim para não passar de 40 minutos, porque ele falou, ninguém aguenta ouvir você mais de 40 minutos. Tá? Mas eu fiquei com 50, tá? Muito obrigado, é isso. Todo mundo preencheu a lista de presença? A gente vai fazer os sorteios agora. Como que vai... Ô, Carol. Eu vou sortear. A gente vai fazer o sorteio o seu também, olha. Também. Você vai sortear o seu, não é? Vou, mas o meu não é livro, né? Desculpa. Eu não sei, quer abrir para pergunta? Não, eu sorteio. Eu tenho... Não, porque perguntas, quer ver se eles têm alguma Então, pessoal, Pode? o professor Manuel Justino trouxe um livro para sortear. São 134 nomes, Ricardo. Vê. Se quiser, eu faço aquele sorteio online. Que já estão fazendo, como eu estava dizendo, né? Porque a OAB, pessoal, meu Deus do céu. OAB Campinas. A OAB Campinas, 127. Como é que foi esse número? Tô brincando. Faz aqui, ó. 127. Vitor Gabriel Marque Bagatini. Acho que não tá. Vitor Gabriel Marque Bagatini. Não, né? Nope. Mais um. Assinaram para ele na lista de presença, hein? Que número? Eu não enxergo ali. 2. Não tá aqui também. Aline. Aline Nope. Alexandra Ross Matheus Fábio. Não. Próximo. É só membro fantasma até agora. 118. Não é possível que não tá também. Não tá. Pô, Sérgio Roberto Garcia. vamos lá, Carol, vamos lá, que uma hora vai dar certo.
8. Daqui a pouco vai aparecer o show. Ana Beatriz Rebelo, aí ela tá. Aê! Tem entregado do... Faz uma foto dela. Cada um sorteia o seu livro do jeito que quer. Esse livro é meu, eu sorteio do jeito que quer. Tá bom. Parabéns, viu? Se alguém, e eu sempre digo, se alguém se levantar contra o sistema de sorteio que eu estou fazendo, pode se manifestar, mas saiba desde já que o manifesto será afastado primariamente, tá? Mas pode se manifestar à vontade. Eu vou fazer o seguinte, faz esse sorteio aí, só que eu vou pegar o nome que surgir, e se esse não estiver, eu vou ler nos próximos, tá? Aí é questão de sorte. Fala aí. Que número? Quanto? Ela ainda não juntou o boleto. Depois você pergunta se alguém quer fazer alguma pergunta. Ih, agora não tem. 121. 121. Eu vou do 121 para diante, tá? Eu não conheço ninguém, então não sei quem estaria ou não. Tatiane Cardoso. Não está. O 122 é o Tatiane Cardoso também. 2 vezes ela ia ganhar o livro. Agora, Thaís Vilela. Também não está. Tuani Busato. Também não está. Eu vou... Se chegar até o fim e não tiver, eu levo. Você? Ah. Se chegar ao fim e não tiver ninguém, eu levo o livro de volta para São Paulo. Tá? Eu não tenho esse. Vitor de Marzo, não está. Vitor Rossílio, também não está. Vitor Gabriel, também não está. Vinícius Mongelli. Aê! É. Se você quiser, eu faço. Por favor. Eu faço, eu entrego para ela. Trabalho com Camila 8 anos, com Tá. certeza. Vinícius, não é? Eu dou para ela te dá. Obrigado. Ele é advogado, não é? Ele é. Não, tem caneta advogado. Ô, pessoal, a gente acabou não perguntando aqui. Alguém tem uma pergunta? A gente pode abrir, acho que tem uns 50 minutinhos aqui, né, professor? Quê? Mais uns 5, 10 minutos aqui, se alguém tiver alguma pergunta para o professor. Um por vez. Não, eu falo o seguinte, quando ninguém pergunta, eu falo, os alunos pensam, pô, esse cara, esse cara é tão confuso, falou tanta besteira, não adianta perguntar para ele, que ele vai confundir mais ainda. Ou ao contrário, e deve ser isso que vocês estão pensando. A exposição dele foi tão clara, tão objetiva, que não tem mais nada o que perguntar, tudo deve ser isso, é a segunda, não é? Isso, certeza. obrigado. Eu fico agradecido pela espontaneidade do elogio que vocês acabaram de me fazer. Obrigado. A internet aqui, professor, tem uma pergunta vindo da internet. A gente está em live. Eu tenho um amigo que perguntou sobre... Uma pergunta? Não, Wagner brincando. Pô, pior que eu tinha, velho. Agora eu fiquei até constrangido. Quer fazer? Quer fazer? O Banco Rural nunca vai sofrer uma repasse. Nada vai estar sujeito. E ainda, além de tudo, porque assim, a recuperação judicial, né? E aí, Ricardo, Camila e o professor Manuel podem dizer melhor do que eu, já que são os especialistas. Mas assim, você pensar, né, na recuperação judicial do produtor rural, de qualquer empresário, o grande mote, assim, né, além, obviamente, de discutir o plano, deságio, etc., é o stay, né? Querendo ou não, você tem um respiro ali, pelo menos, pelo tempo do stay period. E o próprio artigo 49, quando ele vai falar sobre a questão dos bens essenciais, né? E aí garantir. Então, pelo menos o bem essencial está garantido. Aí, na questão do produtor rural, né, professor? Ainda tem uma discussão se os bens do produtor rural são essenciais, né? Que falam da safra. Então assim, você acaba. Vamos lá, vai. 80% do crédito não sujeito, mas pelo menos os bens essenciais eu garanto por 180 dias, mas 180 dias pelo stay. Só que nem isso
A jurisprudência está aceitando porque tem uma discussão sobre a essencialidade da safra, né, Camila? Então, É o conflito de competência que eu tinha anotado aqui, 203.085, da Nancy Andrighi, que ela diz o seguinte: se não for bem de capital, para aí, não tem que ver a essencialidade. Você só vai, o que ela disse para o juiz, você só vai examinar a essencialidade se o bem for bem de capital. Se não for bem de capital, não examina. Enfim. ou seja, você acaba esvaziando ainda mais o uso da ferramenta da recuperação, né, da reestruturação para o produtor rural. E a gente tem que lembrar que o país, né, se você olhar percentualmente, o produtor rural é um dos grandes players, né, do mercado do agronegócio, né? E agora, por exemplo, sofrendo com o tarifaço do Trump, então a gente tem um impacto gigantesco no agro, que não vai poder se socorrer ou se socorrer aos movimentos de reestruturação, vai ainda ter todos esses percalços que o professor Manuel Justino trouxe para a gente. Então, assim, gente, a lei ela foi criada para proteger o empresário, o maior empresário do país, que é o rural, não tem essa proteção tão ampla como os demais empresários têm. O colega vai fazer uma pergunta. Me ouvindo bem? Professor, tendo em vista que, em termos de créditos com garantia de alienação fiduciária, em termos de uma execução, você abdicar, você renunciar à garantia tem que ser uma renúncia expressa, entendimento jurisprudencial consolidado. Sim. No caso de CPR, física, tem uma execução anterior a pedido de recuperação judicial. Está se tentando cobrar, nesse caso, por exemplo, a garantia, eu te dei, é, te dei tal coisa, você vai plantar, vai crescer, e essa vai ser a garantia. CPF. Nesse caso, e nesse mesmo entendimento, a renúncia à garantia também tem que ser expressa ou não? Qual que é o entendimento? A rigor, quer dizer, toda a jurisprudência caminhou no sentido de haver a renúncia expressa, não é? Isso da alienação fiduciária. Exatamente. Então, isso deve ser seguido também para esses outros tipos de garantia, deve ser seguido. O que se tentou discutir, isso discutiu-se, mas agora já não se discute mais, era que se a Assembleia Geral de Credores afastasse a garantia, e se mesmo que o garantido estivesse na Assembleia e votasse contra, ainda assim ele teria que submeter à liberação que a Assembleia aprovou. Isso aí não passou. Aí foram para o segundo, dizendo o seguinte: olha, se a Assembleia liberar as garantias e o credor garantido não tiver ido à Assembleia, ele perde a garantia. Também passou. Resultado final: o entendimento atual é que tem que ser a renúncia expressa. E certamente para esses outros casos, quer dizer, mutatis mutandis é a mesma coisa, a situação é a mesma. Então, provavelmente vai por esse caminho também. Tá? Então não Parece. colou também aquela questão do comportamento contraditório, né? O cara tenta executar numa execução um valor certo, líquido, exigível, que seja, ele tenta transformar isso em valor, e aí depois ele entra na recuperação judicial para falar, não, meu crédito é CPR física garantida, então não tenho o que falar, meu crédito é extraconcursal, mas na execução ele tem um comportamento totalmente contraditório, né? Que é o que a gente analisava lá atrás, o trabalho de recuperação judicial, a gente analisava para falar assim, pô, beleza, já que não tem entendimento firmado hoje, na alienação fiduciária, a gente vai analisar qual que é o comportamento da execução. E na CPR vai seguir a mesma linha de entendimento, então, no caso da CPR física. Mas o problema que eu te digo é isso. A terceira e a quarta turma, eles têm uma visão assim muito, Limitado. como é que eu diria, muito simpática aos credores em geral, aos credores, principalmente os credores do sistema financeiro em geral. Não é só banco, não, financeiro em geral, né? As trades, etc. Me parece que é isso. Obrigado. Muito bem, meus caros amigos. Eu estou aqui para responder qualquer coisa. Bom, pessoal, acho que é isso, né, Ricardo? Então,
Vou passar a palavra aqui para o Ricardo, para ele fazer o encerramento. E, novamente, em nome da diretoria da OAB Campinas, muito obrigado, presidente de todos. Beleza, obrigado, Wagner. Obrigado a todos. Que noite. E eu não me canso de te ouvir falar, professor. Obrigado. Tá? Obrigado pela presença de novo. Obrigado a todos pela presença. Ótima noite e até o próximo evento, se Deus quiser. Abraço. Valeu, pessoal.